Amados, tudo bem? Vamos dar início a mais uma semana com aulas de língua portuguesa. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo das HQs. Vamos também ver as relações entre palavra escrita e imagem nas HQs. E posteriormente vocês farão as atividades, que está na página 78. As questões são de 7 a 10. Está bem? Espero que estejam acompanhando as aulas, que esteja tudo em paz e vamos estudar. Só para relembrar, porque nós já estamos há umas 2 semanas estudando esse conteúdo, então eu coloquei algumas informações adicionais para também relembrar o que nós já estudamos em relação às HQs. Essas informações estão no livro de vocês, está bem? Mais precisamente nas páginas 78 e 79. Então, com o livro na mão, fica melhor de acompanhar. Vamos lá? Os balões são recursos gráficos que indicam ao leitor falas, pensamentos e sentimentos das personagens. Eles podem aparecer em vários formatos. A voz do narrador geralmente aparece fora dos balões. Outro recurso usado para tornar mais expressiva a fala das personagens é o destaque de palavras. Pode-se usar o negrito, diversos tamanhos, formatos e cores das letras para expressar emoções, entonação e outras características da fala. Só para enfatizar, nós já vimos essas informações anteriormente. Então, os balões são esses recursos, que nós utilizamos quando vamos produzir ou quando vemos em HQs ou tiras, está bem? Eles são responsáveis pela fala, pelos pensamentos e sentimentos das personagens. Sempre que houver a necessidade de um narrador falar, a fala dele vai estar fora dos balões, está bem? Então vamos lá, outra informação. Nos quadrinhos, os traços, as setas e as linhas variadas são recursos gráficos que podem indicar os movimentos corporais das personagens. Verdade, lembra quando eu expliquei a vocês sobre as linhas? E quando a personagem está virando o rostinho, tem aquela imagem de linhas que ficam dando a entender esse movimento da personagem quando está também caminhando. Então, essas linhas, traços, elas são conhecidas como recursos gráficos, que nos ajudam a entender esses movimentos das personagens durante a narrativa. Os autores também utilizam símbolos, como bolinhas para indicar que alguém está com sono, gotas para indicar lágrimas ou suor, corações para mostrar que a personagem está apaixonada, e entre outros recursos. Vários personagens surgiram em tiras publicadas em jornais e revistas. Depois, suas histórias ficaram maiores e deram origem aos gibis. Os famosos gibis, muito bons, gostosos e prazerosos de serem lidos. Os quadrinhos ficaram mais sofisticados com o tempo. Atualmente, há livros de HQs com desenhos primorosos, dirigidos também aos adultos. São chamados de graphic novels, chamados novelas gráficas. Desculpa pela pronúncia, tá? Mas graphic novels quer dizer novelas gráficas, que também são destinados aos adultos. E hoje HQs é um universo tão fascinante que não só as crianças gostam, e sim os adultos. Eu adoro ler HQs. E a próxima informação. Nas histórias em quadrinhos, as falas das personagens, em geral, são marcadas pelo registro informal. É verdade, nós percebemos que as personagens elas conversam de forma bem descontraída e muito próximo da nossa oralidade. Além de caracterizar a situação de comunicação, elas revelam traços próprios das personagens. Nós lembramos aqui dessa informação para ilustrar o Cebolinha, que é característica dele a troca de algumas letras. Tem também uma característica marcante da Magali. Então, cada personagem tem, além dos traços próprios na fala, na linguagem, na forma de expressar a comunicação, como também no visual, no gestual, tá bem? E então, nós temos agora as falas também expressam as emoções ou os sentimentos das personagens. Por isso,
É comum encontrar nas HQs interjeições ou locuções interjetivas. Por exemplo, oba, ah, ó, ufa, eba, puxa vida, upi, ó, não. Então, essas são todas informações, exemplos de interjeições ou locuções interjetivas que nós encontramos com muita facilidade nas HQs. Outro aspecto recorrente nas HQs é a presença de palavras para representar diversos tipos de som. Muito bem, lembram das onomatopeias, que foi falado também em aulas anteriores, como a batida na porta, toque-toque, o toque de um telefone, ring, a campainha, plim, água pingando, plim, plim, e etc. Esse recurso linguístico é chamado de onomatopeia. Então, meus amores, ficamos com a parte explicativa, só para relembrar, está bem? Todas as informações que foram passadas em aula anterior. Então, agora nós vamos às questões, vou explicá-las. A 7ª questão diz assim: leia esta tira de Mafalda e observando os balões de fala. Então, vocês vão observar aí os balões de fala da Mafalda. Olha o que ela diz. Presta atenção bastante ao elemento visual, tá bom? Tudo que compõe essa tira é muito importante para que vocês possam responder corretamente. Tudo bem? Se não tomar sopa, não come sobremesa. Prestem atenção, meus amores, de onde está vindo esta fala. Olha para onde o balão está apontando. Não tomo e não tomo. Eu seria uma nojenta se houvesse algum suborno capaz de me fazer desistir de meus princípios, de trair minhas opiniões e de vender minhas convicções. Crepes. Às vezes tenho asco de mim mesma. Leiam novamente essa tira. Presta atenção, bastante atenção, ao formato dos balões, ao destaque de algumas palavras e expressões, à fisionomia, aos traços. Todas essas informações são muito importantes. Que diferença há entre o balão do primeiro e do segundo quadrinho? Só em relação ao balão. O que há de diferente entre os dois? Aí você escreve. B. O que essa diferença indica quanto às falas das personagens? O que é que há em relação à fala? Qual é a diferença? C. O que o formato do balão do último quadrinho expressa? Só do último. Aí você vai dizer o que é que ele expressa, de acordo com a sua compreensão. 8. Agora, volte à HQ de Bennett e observe os 2 primeiros quadrinhos da última linha. O que os textos fora dos balões indicam? Então, ó, o quadrinho, né, a HQ de Bennett está lá na página 76, que foi exatamente a atividade da aula anterior. Pede para que vocês olhem os 2 primeiros quadrinhos da última linha. Então, você vai lá para a última linha, a sequência que tem de quadrinhos, e você vai para a última linha e observa só os 2 primeiros quadrinhos. E vai responder o que os textos fora dos balões indicam. Está bem? Indicam alguma coisa. Eu já até expliquei anteriormente. 9ª questão. Na HQ de Bennett, novamente a HQ de Bennett, que fala dos personagens estilizados, da Turma da Mônica, mas que foi feita uma homenagem a Maurício de Souza. Quando vocês voltarem, vocês vão relembrar de todas essas informações. Há um balão em que as letras estão diferentes das demais. Ok. O que é que pede? A. Em que quadrinho está esse balão? Qual é a diferença dele? Então, você vai dizer se é no 3º quadrinho, no 4º quadrinho. Vai dizer qual é o quadrinho em que está esse balão com letras diferentes. E qual é essa diferença? Tá bem? Item B. O que o cartunista pretende indicar com a mudança? Há um propósito para essa mudança neste determinado quadrinho. Então, você vai dizer qual é a pretensão do cartunista com a mudança dessa letra nesse determinado quadrinho.
E a 10ª questão, que é a última, tem mais uma tira da Mônica. Presta atenção, que a minha xará, ela se apresenta aí, mas o seu companheiro Cebolinha, sem balões de fala. Tá bem? Então, eu vou deixar que vocês observem bastante, prestem bastante atenção, observem bem todas as informações visuais, para que possam responder tranquilamente. O que Cebolinha e Mônica parecem sentir no primeiro quadrinho? Preste atenção que a pergunta é referente somente ao primeiro quadrinho. B. Que recursos gráficos foram utilizados pelo quadrinista para demonstrar o que Cebolinha e Mônica estão sentindo? Os dois, Cebolinha e Mônica, tá bom? Os dois estão sentindo. Então, você vai escrever aí quais são os recursos gráficos que ele utilizou para demonstrar o que o Cebolinha está sentindo e o que a Mônica está sentindo. Está bem? E o item C. Que recursos o autor usou para criar os movimentos no segundo quadrinho? Presta atenção. Movimentos no segundo quadrinho. Ele utilizou um recurso aí. Que recurso foi esse? Você vai e escreve. Mais uma vez, meus amores, volta às informações que eu já expliquei anteriormente, revisa, que você consegue responder muito tranquilamente todas as questões. Está bem? E para concluirmos, eu trouxe uma pequena mensagem. Está bom? Vamos lá. Querido aluno, estou com muita saudade. Espero que você esteja bem e se cuidando. Vamos continuar nos dedicando e estudando, firmes e fortes, pois sei que uma hora tudo isso que estamos vivendo vai passar e nosso reencontro vai ser maravilhoso. Estou aqui pensando em você e espero que aproveite esse tempo para estar com sua família. Continue sendo forte e se cuidando. Com carinho, professora Mônica. Pois um abraço bem apertado e até a próxima aula. Não esquece de mandar a atividade pelo e-mail. Um abraço, fiquem com Deus.